pessoal, belezinha? Tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana nós daremos início ao capítulo 6 do nosso livro sobre plano cartesiano. Vamos lá? Observem na imagem como que é uma aeronave por dentro. Olhem a posição das poltronas. Observem ali embaixo a nossa passagem aérea, que está em nome do passageiro Rafael de Oliveira. Ele está indo de São Paulo para Manaus. Vocês já andaram de avião? Ao entrar numa aeronave, o que nós devemos observar para localizar o assento indicado no ticket? Observem que no ticket da passagem nós temos a poltrona que o passageiro deve se sentar. E essa poltrona é indicada por um número e por uma letra. Na verdade, a primeira fileira de poltronas é a fileira 1, depois vem a fileira 2, 3, 4 e assim por diante. E a letra indica a posição da poltrona, se é janela, se é meio ou se é corredor. E nós temos no exemplo da nossa aeronave ali, três poltronas no lado esquerdo, 3 poltronas no lado direito, ou seja, são 6 poltronas em cada fileira. Na fileira 1 tem 6 poltronas, na fileira 2 tem 6, e a letra F indica qual dessas 6 é que o passageiro deve se sentar. Vamos ver mais um exemplo, agora o mapa de assentos de uma aeronave, um Boeing 757-300. Esse Boeing ele tem a primeira classe, que é representado em amarelo, a classe executiva, a econômica, tem os banheiros, os armários e a copa. E está sendo representado ali a todas essas regiões nesse nosso mapa. Vocês conseguem observar essas regiões? Vão lá na página 55 do livro de vocês e marquem com um X aonde deverão sentar os passageiros com os tickets 18F e 20B. E quais classes pertencem a essas passagens? Depois respondam quais letras indicam as fileiras das janelas da aeronave. E no C, desconsiderando a tripulação, essa aeronave tem capacidade para levar quantos passageiros? Dá um pause no vídeo, responda lá no livro de vocês e volta para cá para a gente conferir. Bom, a 18F, né, ela pertence à classe econômica e a 20B pertence à classe executiva, conforme está representado na legenda nossa ali, né? O 18F, ele tá aqui, ó, nesse quadradinho branco aqui que pertence à classe econômica. Já o 20B tá aqui, ó, em azul, na classe executiva. No item B, quais letras que indicam as fileiras da janela? A indica o F, né, da janela, e o A também a janela da aeronave. Quantos passageiros essa aeronave pode levar, desprezando a tripulação? Cabem 24 na primeira classe, 55 na classe executiva e 134 na classe econômica. Vocês chegaram a esses valores? Vamos falar agora sobre geografia, apesar da aula ser de matemática. Observem o mapa onde está a indicação de onde fica a cidade de São Luís, no Maranhão. Ela está localizada aproximadamente a 3 graus de latitude sul e 44 graus de longitude oeste. Nós podemos localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre usando as coordenadas geográficas que são chamadas de latitude e de longitude. Mas o que isso tem a ver com o nosso problema do avião? No avião a gente não estava localizando assentos também? Agora a gente está localizando pontos no globo terrestre. A parte de localização é algo que é muito utilizado no cotidiano, em diversas áreas do conhecimento. Então a gente está primeiro vendo como localizar pontos em diversas situações. Vocês lembram o que é latitude e longitude? Então vamos lá, vamos relembrar, refrescar a memória. A latitude, ela é a medida do ângulo determinado entre a linha do Equador e o ponto a ser localizado. Então eu vou olhar a linha do Equador, ela vai formar qual ângulo com o ponto a ser localizado. Já a longitude, eu vou olhar para o meridiano de Greenwich,
e o ponto a ser localizado, e qual é o ângulo formado entre eles. Então, com latitude e longitude, eu vou ter um único ponto com aquelas latitude e longitude indicadas para eu localizar uma cidade ou uma localização dentro de um mapa. É por meio da intersecção do cruzamento de um paralelo com um meridiano que podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. Vão lá no livro de vocês, unidade 6, volume 2, façam as questões 1 e 2 da página 56 e a questão 1 na página 63. Depois volta aqui para o vídeo. Nós podemos representar os números naturais com pontos ou traços em uma reta numérica, que é também chamada de reta numerada. Observem o nosso exemplo. Aqui eu tenho a marcação do 0 até o 7 e tem alguns pontos localizados nessa reta numérica. Observem que o ponto A está localizado em cima do 0, o C em cima do 2, o D em cima do 5 e o E em cima do 7. Agora observe essa segunda reta numerada aqui. Observem que eu tenho as marcações 30 e 35 e tenho os pontos E e F e não tenho algumas marcações. Pergunto para vocês, aonde está localizado o ponto E e o ponto F? Vocês conseguem descobrir? Observem que a medida entre o 30 e o 35 é o mesmo pedacinho entre o 30 e o ponto E. Ou seja, o ponto E é 5 a menos que o 30, assim como o 30 é 5 a menos que o 35. Então, o E vale 25. Seguindo de 5 em 5 em cada marcação dessa reta, eu descubro que o ponto F é o ponto 15. E nessa outra reta aí, mais um exemplo para vocês. Vocês conseguem dizer onde está localizado o ponto C, o ponto D e o ponto P? Observem nessa reta que agora cada marcaçãozinha equivale a 20. Então eu tenho ali a marcação do 0, a próxima marcação nessa reta é 20. E a próxima marcação, que é o ponto C, é 40. Depois vem o próximo ponto é 60, vem o 80 e o 100 que está marcado, o ponto D é 120, depois 140 e o ponto P 160. Conseguiram observar? Observem agora essa reta numerada com os pontos K, O, R e T para vocês localizarem. Aonde vocês colocariam o ponto K? E o ponto o ponto R e o ponto T? Observem que o ponto K ele está em cima do número 50, mas na nossa reta eu tenho a indicação somente do 40 e do 60. Mas nós podemos, saber que entre o 40 e o 60 eu posso dividir esse pedaço e o 50 ficaria exatamente no meio desse pedaço. Assim como o ponto O estaria no 140, o ponto R no 0, o ponto T no 190, que estaria no meio entre o 180 e o 200. Nós aprendemos aqui a localizar pontos em uma reta. Agora vamos ver a localização de pontos em um plano. Observem aqui esse plano que é formado por dois eixos. Um eixo horizontal, que nós chamamos de eixo X, e um eixo vertical, que está sendo representado na figura com a letra Y. Em cada um desses eixos eu tenho a marcação numérica dos números, que é onde eu tenho ali também a divisão do plano em 4 pedaços. Cada um desses 4 pedaços é chamado de quadrantes. Eu tenho o primeiro quadrante representado aqui entre os números positivos de X e de Y, e a partir dali do primeiro quadrante no sentido anti-horário eu tenho o segundo, terceiro e quarto quadrante. Esse sistema de eixos ele é conhecido como plano cartesiano. O nome cartesiano vem do matemático René Descartes, que foi o matemático que usou pela primeira vez esse plano para representar a localização matemática de objetos no plano. O eixo horizontal, esse eixo aqui na linha do horizonte, ele é chamado de eixo X ou de eixo das abscissas. A palavra é meio estranha, mas é essa mesmo, abscissas.
E o eixo vertical, que é esse eixo aqui, ó, ele é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Os quadrantes são numerados no sentido anti-horário, como nós já comentamos. Pessoal, nós conseguimos localizar qualquer ponto numa aeronave ou numa localização no globo terrestre através de algumas indicações que nós chamamos de coordenadas. Nós vimos lá no caso do passageiro que as coordenadas do ponto onde ele tinha que sentar era a poltrona 18F. O 18F eram as coordenadas do local onde ele ia sentar. A localização de um ponto no globo é dado pelas coordenadas da latitude e da longitude. E assim, no plano cartesiano, nós usamos também coordenadas para localizar pontos nesse plano. Como que nós podemos indicar a posição exata de um ponto nesse plano cartesiano? Usando as coordenadas. A gente vai indicar o quanto esse ponto está afastado do eixo horizontal X e do eixo vertical Y. Assim, o ponto A, conseguem observar o ponto A ali? Ele está afastado no eixo X de 3 e está afastado no eixo Y de 3 também. As coordenadas do ponto A são 3 e 3. Leiam esse QR Code, que também está presente na página 57 do livro de vocês, onde tem mais indicações sobre a marcação das coordenadas em um plano. Assistam esse videozinho e depois retorna cá para a gente continuar a nossa aula. Vamos lá, agora eu desprezei os outros quadrantes e fiquei somente com o primeiro quadrante do plano. Observem ali que eu tenho a indicação do ponto A, B e C. O ponto A está afastado, como eu já falei, 3 unidades no eixo X e 3 unidades no eixo Y. Nós indicamos a localização do ponto A por meio de um par de números, que é chamado de coordenadas ou então de par ordenado. O ponto A, ele é representado, então, as coordenadas dele sempre entre parênteses e separados ou por vírgula ou por ponto e vírgula, aonde eu vou indicar o primeiro número dentro do parênteses vai ser o quanto esse ponto está afastado no eixo X e o segundo número sempre o quanto ele está afastado no eixo Y. Por isso que ele é chamado par ordenado. A ordem importa, gente. Tem que ter a ordem, primeiro número eixo X, segundo número eixo Y. Sempre, sempre e sempre. Agora vocês conseguem me dizer qual é o par de números que expressa a posição de cada um dos pontos B, C e D indicados na nossa figura? Pensa um pouquinho ali e responda mentalmente. O ponto B, ele está afastado no eixo X de 4 e no eixo Y de 2. Por isso, ele é o ponto 4 e 2. As coordenadas dele é 4 e 2. É diferente do ponto C, que está afastado no eixo X de 2 e no eixo Y de 4. As coordenadas do ponto C é 2 e 4. Em uma coordenada, sempre vamos achar um único ponto. O ponto 4 e 2 e o 2 e 4 não são o mesmo, pessoal, justamente pela questão da ordem. O primeiro é no eixo X, o segundo é no eixo Y. E o ponto D, que é um ponto que nem está no primeiro quadrante, ele está localizado em cima do eixo Y. Quais são as coordenadas dele? Observem que ele está afastado em 0 do eixo X e está afastado em 2 no eixo Y. Portanto, as coordenadas dele é 0 e 2. Quando um ponto estiver localizado sobre um dos eixos, com certeza pelo menos uma das coordenadas dele é 0. Basta a gente saber qual que é essa coordenada que é igual a 0. Qual que ele está afastado em 0 unidades. Leiam esse QR Code que está na página 58 para a gente entender um pouco mais sobre a situação. Depois retorna aqui para o vídeo. Agora vamos treinar um pouco, pessoal, no livro Unidade 6, volume 2. Façam as questões de 1 a 4 na página 58 e 59 e as questões 2 e 3 da página 63. Aproveitem também e joguem o joguinho do plano cartesiano que está na página 59 do livro de vocês. É um joguinho bem legal sobre o plano cartesiano. Vamos lá? Depois volta para a gente conferir algumas. Conferindo
na questão 2, Mariana marcou os pontos P e Q em um plano cartesiano que desenhou no caderno. Quais são as coordenadas do ponto P, Q, R e S? Vejam lá se vocês marcaram certo. O ponto P, as coordenadas dele é 4 e 5. O ponto Q, 5 e 2. O ponto R é 3 e 0. O ponto S é 0 e 0. Não esqueçam que a ordem é muito importante nessa marcação. Se vocês marcaram alguma ordem errada, corrijam aí no caderno de vocês. O B, pontos Q, né? O ponto P e Q estão localizados no primeiro quadrante. O ponto R está localizado no eixo das abscissas ou no eixo X. E o ponto S está nos dois eixos, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. O ponto S está localizado na origem desse plano cartesiano, na origem dos dois eixos, no ponto que os dois eixos se cruzam, o único ponto que eles se cruzam. Vamos corrigir a 3 agora, era para marcar os pontos no plano cartesiano. Vejam lá se vocês marcaram corretamente o ponto D. Ele está afastado 3 unidades no eixo X e está afastado 4 unidades no eixo Y. Ele fica exatamente nessa posição. O ponto E, 4 unidades no eixo X e 2 unidades no eixo Y. O ponto G, 6 unidades no eixo X e 1 unidade no eixo Y. O ponto H, 0 unidades no eixo X e 3 no eixo Y. O L, 4 unidades no eixo X e 0 no eixo Y. E o L fica aqui, ó, pessoal. Não vão me marcar o L aqui em cima da interseção dos dois planos, dos dois eixos. Nesse pontinho aqui, que é a interseção do X com o Y, só um único ponto fica aqui, que é o ponto 0, 0. O 4, 0 tá aqui, ó, em cima ali, ó, onde está indicado o L. O ponto M, 1 e 2, 1 no eixo X, 2 no eixo Y. Agora vamos construir figuras semelhantes no plano. Observem ali os nossos dois triângulos, o ABC e o DEF. Observem essas imagens. Como que nós podemos classificar o triângulo ABC e o triângulo DEF? Como que a gente chama esses triângulos? Triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. E qual que é o ângulo reto? O ângulo reto está no vértice A. Como que eu sei disso? Porque observem os quadradinhos no fundo. Ué, o ângulo de um quadrado não é 90 graus, então o ângulo do vértice A é 90 graus, assim como o do vértice D. Por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. Observem que o lado AC e o lado AB medem 2 quadradinhos de unidade. E assim como o lado DF e DE também é isósceles e também é retângulo. São dois tipos iguais de triângulos. O que é possível observar em relação à medida dos lados dos triângulos ABC e DEF? O que vocês observam aí? Observe a quantidade, a medida do lado dos dois triângulos. Vocês conseguiram observar que a medida do lado do triângulo DEF é o dobro da medida do lado correspondente do triângulo ABC? Assim, ó, o lado AC mede 2, o lado BF mede 4, o lado AB mede 2, o DE vale 4, o lado BC vale 2 diagonais, e aqui é 4 diagonais no lado EF. Então, um triângulo tem a medida exatamente igual ao dobro da medida do outro triângulo. Vamos lá na página 60. Tem um plano cartesiano com a figura de um cachorrinho desenhado lá. Vamos até lá e vamos fazer uma atividade em torno dessa figura. Primeiramente, vocês vão no caderno de vocês ou numa folha quadriculada fazer uma ampliação dessa figura. Como que vocês vão fazer essa ampliação? Começa fazendo nos eixos X e eixo Y, marcando os pontos, a numeração deles. E observem o seguinte, a gente vai ampliar para o dobro dessa figura. Então, se no eixo X dessa figura vai até o ponto 13, o que vocês vão desenhar na folha quadriculada vai ter que ir até o ponto 26. Você pode usar os quadradinhos do caderno de vocês, pode usar meio quadradinho para fazer de 1 em 1, cada um vale meio. Ou pode fazer cada um valendo 2, ou cada quadradinho valendo 1 também.
E no eixo Y vai até o 7 na nossa figura original. No de vocês, na ampliação que vocês vão fazer, vai ter que ir até o 14. E a partir daí, vocês vão marcar os pontos A, por exemplo. O nosso A na figura original, ele está nas coordenadas dele, são 6 e 4. Vocês irão marcar na 12 e 8. E o ponto B, que está na 8 e 4, o ponto B está na 4 e 2, vocês irão marcar na folha quadriculada de vocês no 8 e 4, sempre o dobro. Traçando o segmento AB, vocês vão ver que ele vai ficar com o dobro do tamanho da figura original também. Certo? De acordo com o segmento AB, vocês podem completar a ampliação do cachorro sem que haja deformações na sua figura original. Façam isso lá e depois retornem aqui para o nosso vídeo. Vamos lá, fizeram? O cachorro de vocês ficou dessa maneira aqui, conforme a minha imagem. Ficou o dobro do tamanho da figura original. Comparando os dois desenhos agora, responda as questões. O que aconteceu com a medida do segmento de reta que compõe a figura? Todas elas dobraram de tamanho, de comprimento. O AB dobrou de tamanho. Se eu fosse medir o AH, o HV, todos mudaram o dobro do tamanho. Qual que é a medida do ângulo A, H e V nos dois desenhos? Será que tem diferença de um para o outro? A medida do ângulo H, por exemplo, é fácil de ver. Nos dois desenhos ela tem 90 graus. E a medida do ângulo que está no ponto A, ele vai ter 135 graus, porque ele tem a medida do ângulo de um quadradinho inteiro e mais de meio quadradinho. Meio quadradinho tem 45 graus. 45 mais 90, 135. E o ângulo V, metade de um quadradinho, esse ângulo, metade, o quadrado, o lado, o ângulo de um vértice do quadrado é 90 graus, de meio vértice é 45 graus, metade de 90. O que aconteceu com o número de quadradinhos do interior do desenho? O que vocês acham? Será que o número de quadradinhos que fez a figura ampliada dobrou de quantidade? As figuras do desenho, interior ao desenho? Na verdade, não. A gente dobrou o comprimento de cada segmento que compõe o desenho, mas a quantidade de quadradinhos dentro desse desenho, ela quadruplicou. Ela ficou multiplicada por 4. Isso é algo que acontece quando nós ampliamos figuras na proporção de 2. A área dela, que é a região interna, ela é sempre multiplicada 2 vezes por 2. Ela quadruplica. Vamos ver um outro exemplo? Observem os nossos retângulos ABCD e EFGH e o retângulo PMNO. Notem que no retângulo EFGH foram usados 2 lados de quadradinho para cada 3 lados de quadradinho que nós tínhamos no retângulo ABCD. Então, se o lado AB tinha 3 quadradinhos no retângulo ABCD, no retângulo EFGH ele vai ter 2. E se ele tinha 6 quadradinhos, ele vai ter 4. Ou seja, a cada 3 quadradinhos da figura original do primeiro retângulo, eu tenho 2 do segundo retângulo. E eu tenho a medida, a manutenção da medida de todos os ângulos, né? Os ângulos não se alteraram de um retângulo para o outro. Nesse caso, ocorreu uma redução do polígono ABCD para o polígono EFGH. Uma redução na proporção de a cada 3 lados do retângulo original, eu tenho 2 lados para o retângulo reduzido. Já o retângulo MNOP representa uma ampliação do retângulo ABCD, pois os seus lados medem todos o dobro dos lados da figura original, que é o nosso retângulo ABCD. Observem ali que o AB vale 3, no MP vale 6, sempre o dobro.
Agora, ainda mais um exemplo, eu tenho nossos retângulos KLMO, o TRSX e o ABCD. O retângulo RSXT, ele não é uma redução do KLMO. Por quê? Porque apesar da largura, né, desses retângulos ser uma metade do outro, quando eu olho o outro lado, o TX, esse TX não é a metade do OM. Então eu reduzi só uma dimensão, só um dos lados reduziu pela metade e o outro não reduziu pela metade. Por isso, eu não posso dizer que esse retângulo é a redução do outro, certo? O comprimento não reduziu na mesma proporção que a largura, por isso eles não são uma redução do outro. Já o retângulo ABCD é uma redução do KLMO, pois eu tenho a redução pela metade. Aqui, ó, um lado vale 4, aqui vale 2. O outro lado vale 7, aqui vale metade de 7, 3,5. Eu tenho uma redução pela metade. Eu poderia ter uma redução de 1/3, de 1/4, de 1/5. Aqui no nosso exemplo foi a redução de metade, né? Então eu posso dizer que o ABCD é uma redução de KLMO. Já o RTXS não. Vamos lá para o livro de vocês, unidade 6, volume 2, e façam as questões de 1 a 4 da página 61 e completem o quadro na seção Organize as Ideias na página 62. Vamos conferir então algumas questões, começando pela 2. Construa no plano cartesiano as coordenadas e represente os triângulos MNR e KLS e UPT de acordo com as coordenadas indicadas. Qual desses triângulos é uma ampliação do triângulo MNR? Pessoal, vocês conseguiram construir esses 3 triângulos ali conforme a nossa indicação aqui? Tem que estar exatamente igual, pessoal. E nós vamos observar que o triângulo KLS é uma ampliação de MNR. A gente consegue observar que o lado NR, por exemplo, valia 1 e o KS vale 2. O lado RM vale 1 e aqui vale 2. O lado NM vale uma diagonal e aqui vale 2 diagonais. Por isso, um é uma ampliação do outro. Vamos para a questão 4 agora, reduza esse desenho original fazendo um lado de quadradinho para cada 2 lados existentes na figura original. E em seguida responda as questões. O que quer dizer? A cada 2 lados da figura original vai virar um lado só na figura reduzida. É para ficar da seguinte maneira, ó pessoal. Observem ali na nossa imagem, observem os pontos, a indicação dos pontos que estão marcados. Confiram para ver se bateu com o que vocês fizeram. Quais as coordenadas do ponto Z, B e J na figura original? O Z é 5,11, o B é 0,10 e o J é 12,0. E o item B, qual é o polígono cujos vértices D, H, L e P? Explique sua resposta. O polígono vai ser um losango, porque tem todos os lados com a mesma medida. Na redução do polígono DHLP manteve a mesma forma? O polígono manteve a mesma forma? Sim, todos os lados congruentes, permanecem congruentes. Eles mantêm a mesma forma, sim. Quais coordenadas do ponto T na figura reduzida? O ponto T vai ter 3,5 e 5,5 de coordenadas. Quando nós temos as coordenadas números decimais com vírgula, a gente costuma usar o ponto e vírgula para separar as duas coordenadas, para a gente não confundir a vírgula de um com a vírgula da separação das coordenadas. Então daí é usado o ponto e vírgula, tá certo, pessoal? Vamos lá agora para a seção Organize as Ideias. É possível localizar qualquer ponto da superfície terrestre com exatidão por meio das coordenadas geográficas denominadas de latitude e longitude medida em graus ou quilômetros? Graus, né? O ângulo mede em graus. Para determinar um ponto no plano cartesiano, fixamos nesse ponto 2 eixos, concorrentes ou perpendiculares ou paralelos. No plano cartesiano, os 2 eixos são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Os eixos horizontal
o eixo X, né, e o vertical, o eixo Y, dividem o plano cartesiano em quantos quadrantes mesmo? 4, né? O par de coordenadas utilizado para localizar um ponto no plano cartesiano é chamado de par ordenado. A representação de um ponto no plano cartesiano utiliza duas coordenadas, sendo a primeira a do eixo horizontal e a segunda do eixo vertical. Um ponto A, tem coordenadas 3 e 7, encontra-se afastado no eixo vertical de quantas unidades? E do eixo horizontal de quantas? Tá errado na minha indicação aqui na minha figura. No eixo vertical ele tem 7 e no horizontal ele tem 3. Quando um ponto está sobre o eixo vertical, a primeira coordenada é nula. E quando um ponto está sobre o eixo horizontal, a segunda coordenada é nula. Analisando os aspectos geométricos, ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura na malha quadriculada, verificamos que a forma e a medida dos ângulos não se alteram em relação à figura original, porém a medida dos lados e o número dos quadradinhos da região interna se alteram. Em figuras semelhantes, a medida dos lados pode aumentar ou diminuir de forma proporcional, porém a medida dos ângulos permanece. Quando a gente amplia ou reduz uma figura, os ângulos permanecem. O que muda é a medida dos lados, certo? Por último aí, finalizando, para vocês treinarem, livro unidade 6, volume 2, fazer as questões 4 a 6 da página 63 e 64. No livro de atividades, faz da 8 a 12 da página 33 e a 15, 16 e 19 da página 37 e 38. Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Uma boa semana para vocês e até a próxima!